Livro Entre a Terra e o Céu, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 29. Ante a reencarnação. Na noite imediata, atendendo-nos à solicitação, Clarencio conduziu-nos ao domicílio do ferroviário para observações. Penetramos respeitosamente o quarto em que Odila nos recebeu contente e gentil. Tudo lhe parecia desdobrar-se com segurança. Júlio dormia. Não mais acordara, informou a guardiã, feliz. Tinha a impressão de que o reencarnante desaparecia pouco a pouco na constituição orgânica de Zulmira, como se a futura mãezinha fosse um filtro miraculoso a absorvê-lo. A genitora desencarnada mostrava-se satisfeita e esperançosa. Preferia ver o filhinho confiado ao sono profundo. As aflições e os gemidos dele lhe haviam dilacerado o coração. O renascimento, por esse motivo, representava uma bênção para as inquietantes responsabilidades maternais de que se via detentora. Observamos que Júlio se caracterizava por enorme diferença. O corpo sutil do menino denotava espantosa transformação. Adelgaçara-se de maneira surpreendente. Tive a ideia de que ele e Zulmira, alma com alma, se fundiam um no outro. A moça ganhara em plenitude física e vivacidade espiritual, quanto perdia o menino na apresentação exterior. Júlio adormecera aliviado, ao passo que a jovem senhora demonstrava admirável despertamento para a vida. A segunda esposa de Amaro modificara-se de modo sensível, como as pessoas felicitadas por novos títulos de confiança no trabalho, revelava-se mais alegre e mais concisa das obrigações que lhe competiam. A transfusão fluídica era ali evidente. O organismo materno assemelhara-se a um alambique destinado a sutilizar as energias do reencarnante para restituí-las, de certo, a ele mesmo, na formação do novo envoltório. Registrando-nos o assombro, o instrutor explicou com a sua habitual gentileza. A reencarnação, tanto quanto a desencarnação, é um choque biológico dos mais apreciáveis. Unido à matriz genitora do santuário materno, em busca de nova forma, o perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas que lhe impõem a redução automática. Constituído à base de princípios químicos semelhantes em suas propriedades ao hidrogênio, a se expressarem através de moléculas significativamente distanciadas umas das outras, quando ligado ao centro genésico feminino, experimenta expressiva contração, à maneira do indumento de carne sob carga elétrica de elevado poder. Observa-se, então, a redução volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intermoleculares. Toda matéria que não serve ao trabalho fundamental de refundição da forma é devolvida ao plano eterial, oferecendo-nos o perispírito esse aspecto de desgaste ou de maior fluidez. Quer dizer, então, aventurou Hilário em sua curiosidade construtiva, quero dizer que os princípios organogênicos essenciais do perispírito de Júlio já se encontram reduzidos na intimidade do altar materno e, à maneira de um ímã, vão aglutinando-se sobre si os recursos de formação do novo vestuário de carne que lhe será o vaso próximo de manifestação. E a forma a rarefazer-se sob os nossos olhos? Inquiriu meu colega espantado. Está em ativo processo de dissolução. E, com a bela serenidade que lhe assinala o espírito, continuou elucidando.
Também, o corpo físico parece dormir na desencarnação, quando na realidade começa a restituir as unidades químicas que o compõem à natureza que lhes emprestou a título precário, apenas com a diferença de que a alma desencarnada, ainda mesmo quando em deploráveis condições de sofrimento e inferioridade, avança para a libertação relativa, ao passo que, em nos reencarnando, sofremos o processo de volta às teias da matéria densa, não obstante, orientados por nobres objetivos de evolução. É por isso que, conduzidos à reconstituição orgânica, revivemos, nos primeiros tempos da organização fetal, embora apressadamente, todo o nosso pretérito biológico. Cada ser que retoma o envoltório físico revive automaticamente, na reconstrução da forma em que se exprimirá na Terra, todo o passado que lhe diz respeito, estacionando na mais alta configuração típica que já conquistou, para o trabalho que lhe compete de acordo com o degrau evolutivo em que se encontra. A maneira simples pela qual Clarencio explorava problemas tão complexos induzia-nos a sublimados pensamentos quanto à magnitude das leis universais. Ali, diante de um caso comum de reencarnação, auxiliado apenas pelas nossas preces no culto à fraternidade, obtínhamos vastas elucidações sobre o plano geral da existência. Inspirado, talvez, na mesma faixa de reflexões que me preocupavam o espírito, Hilário inquiriu: os princípios que analisamos funcionam em igualdade de circunstâncias para os animais? Como não? Replicou o nosso orientador paciente. Todos nos achamos na grande marcha de crescimento para a imortalidade. Nas linhas infinitas do instinto, da inteligência, da razão e da sublimação, permanecemos todos vinculados à lei do renascimento como inalienável condição de progresso. Atacamos experiências múltiplas e recapitulamo-las tantas vezes quanto se fizerem necessárias na grande jornada para Deus. Crisálidas de inteligência nos setores mais obscuros da natureza envolvem para o plano das inteligências fragmentárias, onde se localizam os animais de ordem superior que, por sua vez, se dirigem para o reino da consciência humana, tanto quanto os homens pouco a pouco se encaminham para as gloriosas esferas dos anjos. O instrutor, entretanto, voltou-se para o leito em que mãe e filho jaziam intimamente associados e sentenciou: preocupemo-nos, porém, com o serviço da hora presente. Estudemos o caso sob nossa observação, para que o nosso dever de solidariedade seja bem cumprido. O apontamento reajustou-nos. Hilário, que, tanto quanto eu, se mostrava interessado em aproveitar a lição, fixando o quadro sob os nossos olhos, pediu uma explicação tão simples quanto possível acerca da comunhão fisiopsíquica de Zulmira e Júlio naquele instante, ao que Clarencio respondeu após refletir alguns momentos. Imaginemos um pêssego amadurecido, lançado à cova escura a fim de renascer. Decomposto em sua estrutura, restituirá aos reservatórios da natureza todos os elementos da polpa e dos demais envoltórios que lhe revestem os princípios vitais, reduzindo-se no imo do solo ao embrião minúsculo que se transformará, no espaço e no tempo, em novo pessegueiro. O ensinamento não podia ser mais lógico, mais preciso. Então,
Por isso, acrescentou Hilário estudioso, é que as crianças desencarnadas reclamam período de tempo mais ou menos longo para demonstrarem crescimento mental, como ocorre na existência comum. Isso acontece com a maioria, informou o ministro, de vez que há exceções na regra. Em muitas circunstâncias, semelhante imposição não existe. Quando a mente já desenvolveu certas qualidades, aprimorando-se em mais altos degraus de sublimação espiritual, pode arrojar de si mesmo os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização de que necessite em planos que lhe sejam inferiores. Nesses casos, o espírito já domina plenamente as leis de aglutinação da matéria no campo de luta que nos é conhecido e, por esse motivo, governa o fenômeno da própria reencarnação, sem subordinar-se a ele. Fitávamos o semblante calmo de Zulmira, que respirava serena, feliz. O problema de Júlio, no entanto, considerei, afigura-se-nos bastante doloroso. Doloroso, mas educativo, quanto o de milhares de criaturas cada dia na terra, ponderou Clarencio imperturbável. Nosso companheiro, vencido e enfermo, em razão de compromissos adquiridos na carne encontrará caminho ao próprio reajuste. E a questão da hereditariedade? Indagou meu companheiro reverente. Júlio, perdendo o corpo sutil em que chorava atormentado, ressurgirá na existência física sem a moléstia que o apoquentava, por herdar fatalmente os característicos biológicos dos pais? O orientador sorriu de maneira expressiva e asseverou: a hereditariedade, qual é aceita nos conhecimentos científicos do mundo, tem os seus limites. Filhos e pais, indubitavelmente, ainda mesmo quando se cataloguem distantes uns dos outros, sob o ponto de vista moral, guardam sempre afinidade magnética entre si. Desse modo, os progenitores fornecem determinados recursos ao espírito reencarnante, mas esses recursos estão condicionados às necessidades da alma, que lhes aproveita a cooperação, porque, no fundo, somos herdeiros de nós mesmos. Assimilamos as energias de nossos pais terrestres na medida de nossas qualidades boas ou más. Para o destino enobrecido ou torturado, a que fazemos jus pelas nossas conquistas ou débitos que voltam à terra conosco, emergindo de nossas anteriores experiências. Somos então levados a crer que Júlio transportará consigo a enfermidade que sofria em nosso plano, à maneira de alguém que, em se mudando de domicílio, não modifica o quadro orgânico, observou Hilário com sensatez. Isso mesmo, elucidou o ministro satisfeito. O problema é de natureza espiritual. Durante a gravidez de Zulmira, a mente de Júlio permanecerá associada à mente materna, influenciando, como é justo, a formação do embrião. Todo o cosmos celular do novo organismo estará impregnado pelas forças do pensamento enfermiço de nosso irmão que regressa ao mundo. Assim sendo, Júlio renascerá com as deficiências de que ainda é portador, embora favorecido pelo material genético que recolherá dos pais, nos limites da lei de herança, para a constituição do novo envoltório. Depois de breve pausa, concluiu: como vemos, na mente reside o comando. A consciência traça o destino. O corpo reflete a alma. Toda a agregação de matéria obedece a impulsos do espírito.
Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos estilizamos na vida. Calou-se o instrutor. Odila tomou a palavra comentando as suas esperanças para o futuro. Conversamos de novo animadamente. E, logo após, uma prece do ministro encerrava para nós a deliciosa reunião.